Bom dia pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos entender as crises que vão marcar o final do período imperial brasileiro e entender tudo que está por trás do nosso processo de proclamação da República, que vai ocorrer em 1889. Mas antes, é importante que a gente analise um pouco do cenário, dos contextos mundiais do século XIX, para entender por que a monarquia não foi muito capaz de lidar com todos esses acontecimentos. Bom, primeiro ponto. A nossa monarquia ela surge em 1822 num contexto completamente diferente do que a gente vai ver do final do século XIX. Por exemplo, em 1822 você tinha o retorno dos regimes absolutistas. E por mais que o Brasil não se organize com uma monarquia absolutista, você tinha o poder moderador, que dava poderes ao imperador e meio que disfarçava esse poder absolutista numa constituição. E o século XIX ainda vai ver, né, a queda desses regimes absolutistas, né, dentro da ideia da primavera dos povos. Você vai ter a abolição da escravatura, sendo o Brasil um país que tinha escravidão. Você vai ter uma série de mudanças que vão ser significativas para a gente entender essa crise. E assim, vamos começar agora a pensar a nível, né, dos cenários, do cenário nacional, os agentes nacionais que vão estar participando diretamente dessas crises todas. Vamos começar aqui pelas elites. Aqui a gente tem um pequeno problema porque usar o termo elites no final do século XIX como um grupo só, ele é significativo, ele é importante porque a gente vai estar falando especificamente de fazendeiros, né, os latifundiários. No entanto, você já tem uma diferença entre eles. Você tem os produtores de café, que tinham muito mais destaque, muito mais poder econômico, o café era o principal produto econômico brasileiro, mas você também tinha formas diferentes de trabalho nas fazendas de café. Os cafeicultores paulistas, por exemplo, eles eram muito mais recentes e eles não tiveram tanto acesso à questão da escravidão. Boa parte da produção de café em São Paulo estava muito mais ligada à imigração europeia do que à própria escravidão. E São Paulo buscava uma ampliação do seu poder político, seu poder econômico dentro do cenário nacional. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, até o final do século XIX, São Paulo tinha só 3 senadores. Minas Gerais, por exemplo, tinha 6. E isso já demonstra que São Paulo estava um pouco atrás, vamos dizer assim, nessa participação política. E, por exemplo, o primeiro grande embate vai se dar por essa questão da escravidão, da imigração, desculpa. Por quê? Quem bancou a imigração no primeiro instante foi o próprio estado de São Paulo. E os cafeicultores paulistas queriam que o próprio governo nacional, o próprio Dom Pedro, começasse a bancar a viagem dos imigrantes, a chegada deles, né, a primeira hospedagem, até que eles fossem colocados nas fazendas de café. No entanto, o Dom Pedro sabe que quando ele apoiar a imigração, ele vai estar batendo de frente com as elites que usam ainda a mão de obra escrava. Principalmente porque a gente, com o passar do tempo, a gente vai ver o processo abolicionista, né, o movimento abolicionista ganhando muito espaço. E aí, se o Dom Pedro começa a adotar uma medida muito ligada à imigração, ele claramente vai bater de frente com quem está usando ainda a mão de obra escrava. E esse é o grande contexto da crise das elites. O Dom Pedro ele vai ter 2 grupos que são o extremo oposto. Um grupo que está falando, é um grupo novo, que não tem tanta participação política, que está falando de imigração, já um outro grupo mais conservador, mais ligado ao poder político, e que usava a mão de obra escrava. E o Dom Pedro vai ter que lidar com esse problema, e esse vai ser um dos grandes pontos aí da sua crise. Em 1870, os paulistas demonstram, já com a ideia de Dom Pedro não apoiar a imigração muito clara, os paulistas já demonstram muito claramente o seu descontentamento escrevendo o Manifesto Republicano. O Manifesto Republicano ele é muito importante para a gente começar a pensar que, olha, eles estão pensando claramente em república. Né? O próprio nome diz, é o Manifesto Republicano. O ponto principal, né, a frase aí que acaba sendo mais conhecida do Manifesto Republicano é: somos América e queremos ser americanos. O Brasil era o único país da América que tinha uma monarquia como sistema político. E basicamente a grande ideia dos fazendeiros, né, das elites paulistas, era demonstrar isso. Olha, a gente não quer mais ser uma monarquia, a gente quer ser uma república. Se a América inteira é republicana, também queremos ser uma república. E um ponto também que é bastante destacado do Manifesto Republicano é o lado federalista deles. O Brasil ele era muito centralizado na mão do Dom Pedro, como o próprio poder moderador vai mostrar isso pra gente. Né? Você tem um império que está lá marcado pelo domínio total do seu imperador.
Os paulistas queriam federalismo, os paulistas queriam que os estados tivessem mais controle sobre suas decisões, criassem leis, controlassem a economia, o que era importante. O dinheiro de São Paulo, os paulistas não queriam que fosse utilizado em outros estados, eles queriam que o dinheiro de São Paulo ficasse em São Paulo. E isso são coisas que vão começar a afastar os paulistas dessa ligação, né, do poder central, do poder aí no Rio de Janeiro, do Dom Pedro II. Em 1873, o movimento republicano paulista ainda dá um passo além com a criação do Partido Republicano Paulista, que vai ser o primeiro partido republicano no Brasil, e por mais que a gente tenha uma monarquia, né, por mais que você tenha todo esse poder nas mãos do imperador, ele permite, né, o Partido Republicano vai ter a permissão para funcionar, vão surgir outros partidos republicanos no Brasil inteiro, mas você já vê ali que você tem esse primeiro passo. E aí a gente tem que focar muito, para entender essa crise das elites com o imperador, a gente tem que focar muito na questão da escravidão. Literalmente, o processo abolicionista está ganhando força cada dia, o mundo inteiro está fazendo suas abolições. Os Estados Unidos, por exemplo, faz a abolição em 1865 e o Brasil nada, né? O Dom Pedro até vai criando medidas ali que vão tentar minimizar o efeito, né? A relevância, a importância da escravidão, mas, cara, a escravidão estava lá, os escravos estavam lá, e você tem leis que são simplesmente ridículas, assim, a lei do ventre livre, quem nasceu a partir de agora é livre, mas, cara, a mãe não é livre, o bebê vai estar lá na senzala, vai estar lidando, né, vai estar vivendo com uma mãe que ainda é uma escrava. Então, assim, são leis que são bastante questionáveis, apesar de o governo tentar dar a entender de que, olha, a gente vai acabar com a escravidão de tempos em tempos, assim. Só que o movimento abolicionista ganhou muita força. E o movimento abolicionista começa a falar de uma abolição sem indenização. A Constituição brasileira até previa que existia formas de você ter o Estado tirando, né, um escravo, mas isso tudo pensava em indenização. Se o governo tirasse um escravo, o governo deveria, pela Constituição, pagar por esse escravo, pagar, né, para o dono pela liberdade daquele escravo. Então, quando o movimento abolicionista vai ganhando força, você tem até alguns membros elite, alguns membros, né, alguns fazendeiros, alguns latifundiários, né, donos escravos, que podem até que aceitam, vamos dizer assim, essa ideia da abolição, desde que eles fossem indenizados. E isso não é uma coisa que o Dom Pedro está muito interessado em fazer, até porque, assim, o governo não tinha dinheiro para tudo isso, e você tem outras questões aí a estar analisando. Lembra, por exemplo, os fazendeiros paulistas estão pedindo apoio para a imigração, o Dom Pedro já negou, o Dom Pedro vai ficar nessa sinuca de bico. Quando vem a Lei Áurea, em 1888, né, 13 de maio de 1888, essa é a medida, né, cara, é talvez a lei mais importante do Brasil, mas para as elites aquilo é o ponto de rompimento. Por quê? As elites que ainda lidavam com escravidão acharam e ficaram sem indenização, a Lei Áurea não prevê indenização pelos escravos libertos, eles simplesmente acharam que o Dom Pedro tinha traído eles. Ao mesmo tempo, a elite paulista, que queria o apoio à imigração e não teve, e que queria federalismo, também não vai apoiar, também não vai ficar ligada ao Dom Pedro. Então, quando a gente vai pegar a Lei Áurea, a gente vai ver literalmente o Dom Pedro meio que rompendo, né? O Dom Pedro nem estava no Brasil na época, a princesa Isabel que assina, mas a monarquia vai perder todo o apoio dessa elite brasileira com a abolição da escravatura. Tudo bem? Bom, o segundo grupo que vai ser um agente bastante importante, significativo, dentro desse processo de crise, né, dentro desse processo de final do período imperial brasileiro, são os militares. Os militares brasileiros, eles vão ter uma grande vitória na Guerra do Paraguai, mas essa é uma vitória que vai demonstrar muitos problemas para o exército. Por quê? Primeiro porque, apesar de ser vitorioso, a guerra demorou muito mais tempo do que estava sendo planejado, porque você tem lá a ideia do imperador, né, o Dom Pedro, de que tinha que prender o Solano Lopes. As tropas brasileiras já tinham basicamente conquistado o Paraguai inteiro, mas o Solano Lopes não era achado, e aí você vai mantendo os exércitos lá. E você tem um segundo ponto que é bastante significativo. O Brasil, naquela época, se demonstrou bastante atrasado dentro de um progresso industrial, né? Vamos dizer assim. O Brasil teve que comprar muita coisa, isso gerou mais dívidas, e literalmente, apesar da vitória,
a impressão que fica do final da Guerra do Paraguai é literalmente de que, olha, temos que trazer mudanças. E aí a gente vai ver o exército literalmente buscando essas mudanças a partir do quê? Primeiro, quando eles voltam para casa, eles percebem que o imperador não dá muito espaço, não dá muita voz para os militares do exército. O imperador era muito mais ligado à marinha do que ao exército brasileiro. E aí você vai começar tendo outros problemas que vão ir se somando com essa falta de espaço que o exército brasileiro vai ter na política imperial. Por exemplo, o exército sempre foi utilizado para buscar, para prender, no caso, né, os escravos fugidos. Então, né, os chamados capitães do mato, muitas vezes era o próprio exército que fazia. Só que agora você teve uma questão que vai ser bastante relevante. Olha, o movimento abolicionista está ganhando força e os escravos participaram da Guerra do Paraguai. Você teve as tropas, dos voluntários da pátria, que muitas vezes eram ex-libertos ou até mesmo escravos, a quais os donos alistavam para ir para a guerra. E aí você está falando que literalmente o exército vai ter que prender parte dos seus soldados, porque assim, muitas pessoas que lutaram ao lado do exército, né, com o uniforme do exército brasileiro na guerra, agora deveriam ser presas porque a lei mandou que fosse assim, no final das contas. O exército vai se recusar. Em 1887, por exemplo, o exército brasileiro lança, né, uma parte do exército brasileiro, que a gente tem que também analisar que você vai ter diversos grupos dentro do exército, mas uma parte vai deixar muito claro que, olha, a gente não vai mais ficar prendendo o escravo fugido. E isso é uma questão também que vai permear, que vai estar diretamente ligada aos jovens militares. Você tem esse grupo, né, dos jovens militares do Exército Brasileiro, que era liderado ali pelo Benjamin Constant, que pregava abertamente o positivismo. O positivismo, por exemplo, ele é um movimento intelectual que vai estar muito em voga no século XIX e que falava de uma república e falava de abolição da escravatura. Então esses jovens militares eles vão ganhando cada vez mais espaço dentro desse processo político do exército, né, da participação, do pensamento político de como o exército deveria ter. E lembra, o exército, né, como um todo aí estava descontente por causa da não participação política, e os jovens militares falando de, olha, a gente tem que mudar. E lembrando, né, acabei de falar, né, o positivismo falava abertamente em república. E dentro desse contexto, eles falavam até de uma república mais centralizada e dando um entender, assim, dando um espaço para você analisar de uma república controlada pelos militares. Esse, para os positivistas, era o próprio conceito de ordem. E dentro da ideia da visão positivista também, essa ordem dessa república centralizada era a única forma de você ter o progresso. E aí o pessoal já pode ter pego a ideia da nossa bandeira, né? Ordem e progresso é basicamente o grande lema positivista e é o grande pensamento que vai estar na cabeça dos militares, né? Principalmente dos jovens militares brasileiros no final do século XIX. Para piorar a situação, os militares que falavam alguma coisa contra o Império vão ser punidos, né? O governo imperial vai mandar punir esses caras, não abertamente pelo próprio Dom Pedro, mas lembrando, Dom Pedro tem um poder moderador, ele podia cancelar tudo isso. Mas as elites políticas do exército, né, os ministros, que vão começar a punir quem falasse alguma coisa, de que, olha, o exército não tem espaço, olha, a gente é a favor da abolição, a gente não quer ser capitão do mato para o governo. Tudo isso vai trazer punições aos militares que tivessem envolvidos. E o exército brasileiro vai ser inclusive proibido de dar declarações públicas, de dar uma entrevista com um jornal, alguma coisa do tipo, o que vai fazer com que esses membros do exército, principalmente, de novo, os jovens militares, comecem a falar abertamente de romper com o Império Brasileiro. E a gente já vai voltar nesses dois grupos daqui a pouco, tá? A gente vai ver daqui a pouco uma conjunção disso tudo. O terceiro grupo que vai estar diretamente participando dessa crise vai ser o clero, no caso, os padres do Brasil. Isso porque, desde a Constituição de 1824, o Brasil tinha um regime de padroado, ou seja, o Estado mandava na religião. O Dom Pedro, ele controlava o clero, ele podia nomear bispos, arcebispos, ele pagava inclusive o funcionamento, né, vamos dizer assim, o salário do padre, vamos dizer dessa forma. E isso vai ser muito questionado a partir de 1850, quando você vai ter um processo que a gente chama de romanização do clero. O clero vai abertamente falar que o padroado era errado e que o único, vamos dizer assim, poder a qual os padres tinham que responder seria ao poder do próprio Papa. Como está previsto lá na Bíblia, né? Você tem a ideia
de que o Pedro, né, o apóstolo de Jesus, é o primeiro Papa, né, e tem a frase lá de Jesus: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu, o que dá o contexto da infabilidade papal. Basicamente, os padres estavam dizendo o seguinte: olha, a gente só deve obediência ao Papa e não ao imperador. E a coisa vai ganhar um passo além quando a gente vai ver a igreja batendo de frente com os maçons. Os maçons eles eram muito importantes dentro da sociedade brasileira, porque o próprio imperador tinha uma ligação com o maçom. O Rio Branco, que foi durante muito tempo o chefe do Conselho de Ministros, ele era um grão-duque da ordem maçônica. E os maçons vão ser vistos pela igreja durante a década de 1860 como, vamos dizer assim, os principais vilões, como pecadores dentro do contexto cristão. E em 1872 tem um padre que vai a uma loja maçônica e ele homenageia o Rio Branco. E a resposta que a igreja vai dar a isso é a própria punição desse padre. Em Olinda, o bispo ele vai proibir os maçons, os padres, de irem às lojas maçônicas. Ele vai chegar a interditar 2 igrejas que permitiam que os maçons entrassem dentro, né, para assistir às missas. Ele vai criar um jornal onde vai estar abertamente falando de que, olha, os maçons, né, são aí são pecadores, né, no final das contas. E o governo brasileiro não vai levar isso muito bem. As elites brasileiras, que em grande maioria aí, né, talvez grande maioria que eu esteja exagerando, mas a maioria dos políticos, né, daqueles ligados ao imperador, participavam ativamente da maçonaria, de novo, o próprio imperador. Eles vão tratar de bater de frente com isso. O bispo de Olinda é preso, depois a gente vai ter o bispo de Belém sendo preso também, porque apoiou o bispo de Olinda. Aliás, essa prisão do bispo de Olinda ela está sujeita, né, à punição a 4 anos de trabalhos forçados. Isso é em 1874, tá? A prisão do bispo de Olinda. Em 1875 você tem até o perdão, né, dessa punição, vamos dizer, dessa ideia de crime. Os 2 bispos são libertos, mas nunca mais o Império e a Igreja voltaram a se entender bem. Assim, literalmente, o Império e a Igreja vão acabar rompendo dentro desse processo todo. Mas aí beleza, olha a situação, beleza para a gente estar aqui estudando, né? Não para o imperador. O imperador tem uma situação bastante problemática. Ele está perdendo o apoio das elites, ele está perdendo o apoio do exército e ele está perdendo o apoio da igreja. Em 1878, depois da Lei Áurea, isso já está muito claro. Nenhum desses 3 grupos estão mais ligados ao imperador depois aí da Lei Áurea. Agora, se a Lei Áurea é significativa, por que a proclamação só vai vir mais de um ano depois, em 1889, né, no final de 1889? Porque você vai ter uma discussão muito grande sobre o que fazer, né? A gente acaba com a monarquia. E aí, quem que vai governar o Brasil? Como que a gente vai estabelecer esse poder e tudo mais? E esses pingos nos is, né, esses acertos, é que vão trazer essa demora toda. Novembro de 1879 começa bastante tumultuado. No dia 9 de novembro, a família real dá uma festa na Ilha Fiscal, e é uma festa cheia de pompas, né? Tinha uma esquadra militar do Chile chegando no Brasil, e a família real acaba organizando essa festa, que mostra, que dá uma demonstração de abundância das elites, enquanto das elites imperiais, né? Da família imperial e os políticos ligados a ela, enquanto você teria lá a população mais empobrecida. Isso tudo vai acabar pegando muito mal. A gente vai ver o clube militar, que estava aí sobre a influência direta dos jovens militares, falando abertamente da proclamação. Enquanto estava tendo a festa, o Benjamin Constant fala no clube militar de que, olha, temos que fazer a proclamação da República. E ali o movimento ganha vamos dizer assim, as arestas são aparadas. E a ideia de que, olha, o exército vai assumir o poder, até porque assim, eles são uma força militar, cabe a eles então garantir a ordem dentro do Brasil, né? Você tinha uma possibilidade de Dom Pedro não aceitar a proclamação da República e começar uma guerra civil. Então se estabelece que, olha, o exército vai comandar. O grande nome do exército dentro desse movimento republicano era o Marechal Deodoro da Fonseca, e logo de cara já é estabelecido que é ele que vai fazer toda a movimentação aí da proclamação. A princípio, eles vão marcar essa organização, essa manifestação para o dia 20 de novembro. Só que surge um boato, né? Você tem muitos historiadores que falam que esses boatos surgiram dos próprios jovens militares,
de que o Dom Pedro ia mandar prender todo mundo. Todo mundo que estava falando de monarquia, né, de república, o Benjamin Constant, por exemplo, o próprio Deodoro da Fonseca. E esse boato vai ganhar força, ao ponto de antecipar o movimento. No dia 15 de novembro de 1879, dizem que a contragosto, né, o Deodoro é enviado, né, assim, ele vai comandar as tropas para ir e destituir todos os ministros do Império Brasileiro. Só um ponto importante aqui, o Dom Pedro não é tão importante, né, um ponto mais curioso, o Dom Pedro ele estava em Petrópolis, tá? Ele não estava no Rio de Janeiro nesses dias, mas o Deodoro ele vai destituir todos os ministros aqui do Brasil, inclusive o primeiro-ministro, lembrando que o Brasil tinha lá o parlamentarismo às avessas, e envia uma carta dizendo para o Dom Pedro, olha, saia do Brasil, né, a monarquia acabou. O Dom Pedro vai aceitar isso de um modo... Ele vai perceber que, olha, não tem muito que a gente possa fazer. Ele vai descer para o Rio de Janeiro e embarcar em direção a Paris, com toda a sua família, né, em direção ao exílio. Você não teve uma tentativa, né, do Dom Pedro de retomar o poder, né, você não teve uma questão de de tentar, né, quase virar uma guerra civil ou qualquer coisa parecida dentro do Brasil. Só que aqui a gente tem que discutir um ponto que é muito importante, que é a população. Cara, eu falei de elites, eu falei de militares, eu falei de padres. Em nenhum instante a gente vai ver uma participação política, uma participação do povo brasileiro na proclamação da República. Aliás, se a gente for analisar que boa parte do povo brasileiro era de ex-escravos, né, libertos após a abolição da escravatura, é fácil a gente imaginar que, muito provavelmente, o povo brasileiro mesmo era a favor da monarquia. Afinal, foi a princesa Isabel, né, futura imperatriz, que assinou a Lei Áurea. Agora, o povo nunca foi ouvido. Inclusive os relatos do dia 15 de novembro são que o povo nem sabia o que estava acontecendo. Falam até de que o povo assistiu tudo aquilo bestializado, né, sem saber, né, tudo o que estava acontecendo por trás disso. Os relatos falam que foi um dia como qualquer outro. O comércio abriu, as pessoas foram fazer compras na Rua do Ouvidor, que era o grande centro comercial ali do Rio de Janeiro. E o povo simplesmente assistiu aquilo tudo, né? Os militares na rua e o pessoal gritando do República. E no final das contas, o imperador indo embora 2 dias depois e a monarquia simplesmente se extinguindo. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai começar a falar mesmo da República, né? Vamos ver aí como que foi os 2 primeiros presidentes, como foi o governo dos 2 primeiros presidentes da República do Brasil, o próprio Marechal Deodoro, né, o principal agente aqui da proclamação, e o Marechal Floriano Peixoto. Agora, qualquer dúvida aí da aula, manda em uns sinais de fumaça virtuais, no caso, estamos aqui pronto para ajudar no que for possível. Abração para vocês e até a próxima.